Boa noite, pessoal. Então, vamos começando. Tá? Obrigado pela participação de todos, já com mais de 80 pessoas online, mais os presenciais. Obrigado pela confiança e pela participação de todos. Esse é mais um webinário da Sotima, né? A Sociedade de Terapia Intensiva do Maranhão. Eu fico muito agradecido de ver todos vocês aqui, tanto presencialmente quanto online. A gente vai falar sobre um tema muito importante para a terapia intensiva, para a emergência, né, para quem trabalha com paciente grave, que é a sepse, né? Sobretudo, tendo em vista as últimas atualizações, né, que foram lançadas aí, fresquinho, ao longo da semana passada, né? Meu nome é Iago Souza Bastos, sou médico intensivista, titulado pelo AMIB, e vamos dar início falando sobre a importância da sepse. A sepse é um problema de saúde pública global, né, com um altíssimo impacto do ponto de vista social e econômico, né? Quem passou pela pandemia do Covid lembra o desespero que foi, né? Mas a mortalidade global do Covid girava em torno de 1,5% do total de casos, né? Hoje a gente sabe que tivemos pouco mais aí de 700 milhões na primeira fase, tá? Ali no fogo cruzado, com cerca de 7 milhões de mortes inicialmente. Quando a gente olha para a sepse, e sepse é algo que bate na nossa porta todo dia, né? A gente tem uma mortalidade que gira em torno de 30%, tá? Com cerca de 30 milhões de casos por ano e cerca de 9 milhões de mortos por ano. Tá? É muito mais impacto do que a gente leva em consideração, por exemplo, o que aconteceu durante a pandemia de Covid-19. Se a gente levar em consideração, né, as principais causas de mortalidade do ponto de vista global, levando em consideração as causas infecciosas, trauma, né, e das doenças não transmissíveis, a gente vê ali que de 1990 a gente vem conseguindo ter uma queda progressiva e gradual, mas ainda muito aquém daquilo que a gente deveria ter do ponto de vista prático, né? E é por isso que em 2017 a Organização Mundial de Saúde transformou a sepse em um problema de saúde global, né? Do ponto de vista de importância, como a tuberculose, malária, né? A mortalidade materno-infantil e etc. Hoje a gente sabe que a sepse afeta mais de 30 milhões de pessoas por ano, causando cerca de 9 milhões de mortes por ano. É praticamente uma morte a cada 3 segundos, né? Dos pacientes que sobrevivem, né, nesses praticamente 19 milhões de sobreviventes, eles não voltam bem. São pacientes que voltam para casa com sequelas físicas, sequelas cognitivas, sequelas, né, psiquiátricas, né, gerando um altíssimo custo global, não só a curto, mas também a longo prazo. Então, a sepse não é só a pneumonia que vai passar na UPA com vocês, no pronto-socorro com vocês. Tá? A sepse é uma doença extremamente agressiva e letal, demanda a nossa atenção imediata, e qualquer hora de atraso, né, na entrega do tratamento inicial, a gente pode jogar a mortalidade para cerca de 7% por hora. Tá? Se a gente levar em consideração, do ponto de vista de nomenclatura, até 1991 a gente vivia no caos absoluto. Não existiam termos precisos, não existiam critérios bem definidos, né? Em 1991 nós tivemos o lançamento do primeiro consenso sobre sepse. E os principais termos foram cunhados ali naquele momento, né? Então termos como sepse, septicemia, bacteremia, infecção generalizada foram cunhados, tá? Em 2001 houve uma mudança, uma atualização. E a gente passou a entender do contexto de sepse a sepse grave, que é quando a gente tinha alguma disfunção orgânica associada àquele paciente. Em 2016, né, nós tivemos o lançamento ali no JAMA, né, do chamado terceiro consenso, tá? Baseado não mais em CIS, mas no SOFA, o que foi muito polêmico para a época, quem acompanhou sabe do que eu estou falando, né? Mas qual era a filosofia? Não existe sepse e sepse grave. Toda sepse, por si só, ela já é considerada grave.
Então, esse foi a tentativa de não colocar esse degrau. Sepse é uma emergência, tão grave quanto o infarto, quanto o AVC, e precisa de um protocolo estruturado e gerenciado para o cuidado, né? Então, em 2016, a gente passou a usar o SOFA, né, como critério de diagnóstico, tá? O SOFA é um critério que foi desenvolvido pela equipe do Dr. Jean-Louis Vincent, lá em Bruxelas, né, com o objetivo de avaliar a progressão ou não de disfunção. E a gente passou a chamar de sepse o paciente que tinha uma infecção capaz de causar disfunção orgânica que variasse 2 ou mais pontos em relação ao basal no score do SOFA, levando em consideração aspecto respiratório, hematológico, hepático, hemodinâmico, né, neurológico e renal. Na época do lançamento, gerou muita confusão, porque o SOFA é baseado em exames de laboratório. Exames de laboratório demoram para ter resultado. Então, como é que a gente fazia? Esperava sair o laboratório 2, 3 horas às vezes para entregar o tratamento adequado? Não. Pensou-se na época no Quick SOFA, que foi uma forma de sistematizar de forma rápida na beira do leito, né, vocês enquanto médicos de porta, de enfermaria, né, o paciente de vocês que evoluísse com uma nova disfunção orgânica, seja com taquipneia, rebaixamento do nível de consciência novo ou hipotensão, 2 dos 3 critérios eu tinha que abrir o protocolo idealmente, né, o protocolo de sepse, dar seguimento, 2, 3 horas depois, quando saísse o laboratório, eu veria se de fato era uma sepse ou não. Às vezes era uma pneumonia grave, o paciente rebaixava, o idoso, né, fazia o bando da primeira hora da sepse e vinha com SOFA de 1. Não é sepse, mas é uma PAC grave. Tem indicação de UTI, mas não teria tanta indicação de UTI quanto um idoso com a mesma idade, com as mesmas comorbidades, que tivesse um SOFA de 4 ou 6. A chance dele falecer era maior. Em tese, ele precisaria de mais cuidado. Esse foi o racional que foi implicado na época. Uma forma de alocar melhor o recurso para quem era mais grave e que tinha maior risco de mortalidade, ou seja, quem tinha mais SOFA, né? Essa briga perdura até hoje, né? E a gente saiu de CISO, que à época foi considerado um avanço, né? Por que houve essa mudança? À época, pessoal, a gente levava em consideração para a abertura do protocolo de sepse, CIRS, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, né? E como é que a gente caracteriza a CIS? A CIS ela é caracterizada com a presença de 2 de 4 critérios, tá? Taquicardia, alteração de temperatura, como hipotermia ou hipertermia, alteração de frequência ventilatória ou alcalose, né? Respiratória e alteração de leucometria, seja leucocitose ou leucopenia. 2 dos 3 critérios, sepse. Qual era o problema? Sempre uso o exemplo da amigdalite. Quem aqui já teve amigdalite? Ninguém? Todo mundo? É uma infecção, sim ou não? Dá febre? Dá leucocitose? Dá taquicardia pela febre? Tem CIRS? Tem. Todo mundo que vai com amigdalítico no pronto-socorro recebe acesso, ceftriaxona na veia, bando de primeira hora, cultura, UTI? Não. Então esse era o questionamento da época. Então, optou-se por usar um critério que era mais específico. E a crítica veio. Bom, ele é mais específico, mas é menos sensível. Talvez a gente perca pacientes no pronto-socorro por não conseguir flagrar. E é aquela coisa do pêndulo da medicina, né? Tudo que vai, volta e no final das contas a gente tende a um ponto de equilíbrio ali entre os dois extremos, tá? Então muito vem sendo discutido, foi discutido à época e hoje a gente voltou de novo à questão do pêndulo da medicina, voltando um pouco para trás em direção à CIS, né? Se a gente for levar em consideração alguns estudos epidemiológicos brasileiros, né, um dos mais precoces, né, que conseguiu definir isso com o melhor perfil, é aquilo que a gente já sabe no dia a dia, né? Ainda época sepse, sepse grave, choque séptico, né? Quem é o nosso paciente com sepse na UTI? É o pneumopata, o diabético, o cardiopata, o paciente oncológico, né? Com disfunção renal crônica, hepatopata e imunossupresso. Não foge muito disso quando a gente vai para a terapia intensiva hoje, né?
E hoje, falando em SOFA, a gente já tem até o SOFA 2.0, que é uma proposta, né, com algumas modificações que levam em consideração não só laboratório, mas também ajuste de terapêutica que é utilizado no manejo desse paciente. Quem ainda não leu o artigo do SOFA 2.0, super recomendo, foi publicado no JAMA também, para se atualizar. Para que você tenha ideia, por exemplo, a gente incorporou agora, né, foi incorporado no SOFA 2.0, do ponto de vista ventilatório, a ECMO, que é uma tecnologia que à época não era difundida, pensada e hoje já é mais massificada, né? Bem como para hemodinâmica, suporte mecânico ventricular, por exemplo, que à época também não era algo muito comum e muito disseminado, tá? Então, o que a gente tem hoje? A gente era CIS, brigou-se, foi para a SOFA. É algo que era mais específico e menos sensível. Brigou-se, a gente volta agora, em 2026, para o meio termo, a questão do pêndulo da medicina, né? Então, hoje a gente volta a sair do SOFA e volta a considerar quem? CIS de novo. NIOS e CIS, tá? Com recomendação forte, tá? Recomendação forte, tá bom? Então, a gente não deve mais usar o SOFA como ferramenta única. Isso é bacana. Por exemplo, no idoso. Complicado, né? Então, aquele paciente, né, da enfermaria, do pronto-socorro, que chega com febre, com leucocitose, em tese CIS, ele poderia abrir o protocolo de sepse. É para abrir para todo mundo? Não. Senão vocês vão lotar a UTI de gripe, tá? E de amigdalite. Em resumo, dessa primeira parte do guideline, bom senso. Bom senso. E o bom senso só vem com a experiência. Não tem jeito, tá bom? Alguns nem com ela, tá? Mas eu sei que não é a realidade de vocês. Quando a gente fala de fisiopatologia da sepse, o entendimento é múltiplo, né? E se baseia em alguns pilares. O primeiro pilar que explica a fisiopatologia da sepse, que ajuda a entender o tratamento, né? É a liberação maciça de mediadores inflamatórios. Então, a gente vai ter uma desregulação neuroendócrina, ativação de leucócitos, ativação de complemento, cascata de coagulação, né? Morte e necrose celular, né? Ativação com implicação direta, não só no eixo hipotálamo hipofisário, tá? Mas também do ponto de vista da imunidade de linfócitos, né? B e T. E isso leva em consideração aspectos ambientais, genéticos, epigenéticos, que é o que vem sendo discutido hoje em dia, idade, complicações, medicações, etc. Então, a gente sabe hoje que existem alguns perfis que têm maior predisposição para a sepse e outros que não, ou mesmo do ponto de vista de resposta. Mas essa liberação maciça de mediadores inflamatórios, ela implica em um ponto especial: vasodilatação, liberação de dióxido nítrico, queda da resistência vascular sistêmica, né, e, consequentemente, hipotensão. Tá? Por isso que a sepse costuma induzir a um estado de choque hiperdinâmico inicialmente. Paciente vasoplégico, tá? Baixa resistência vascular sistêmica, né, periférica, um índice baixo. Ele vai tentar compensar isso como? Para manter a pressão de perfusão? Aumentando o débito cardíaco. Por isso que normalmente o paciente com choque séptico, em fases iniciais, ele tem um baixo índice de resistência vascular sistêmica, né? E um débito cardíaco normal ou aumentado. Além disso, essa liberação de mediadores inflamatórios, ela promove um outro aspecto da fisiopatologia, tá? Que é o aumento da permeabilidade vascular. Com o aumento da permeabilidade vascular, nós temos um fenômeno que é o sequestro de líquido para o terceiro espaço. Então, esse paciente fica com um vaso poroso, vaza líquido, ele fica nasarcado. Quem aqui já viu o paciente na UTI com sepse, com 2, 3 dias, todo nasarcado, todo inchado? E não adianta dar diurético, você vai secar e torrar um rim e ele não melhora, porque o problema não é aumento de pressão hidrostática, é um problema coloidosmótico e do ponto de vista de aumento de permeabilidade vascular. Lembrando lá da patologia dos 4 mecanismos, né, de formação do edema. Então, a gente já viu que o paciente séptico ele tem tendência a choque por vasodilatação e queda de resistência, pela liberação de mediadores inflamatórios.
ele tem aumento de permeabilidade vascular, que leva a hipovolemia relativa e sequestro para o terceiro espaço. E o terceiro pilar, trombose da microcirculação. Como o endotélio está inflamado, ele faz adesão, né, plaquetária com ativação, trombose da microcirculação, o que compromete a perfusão tecidual, levando à insuficiência daquele órgão. E daí vem as disfunções. Disfunção renal, hepática, hematológica, plaquetopenia, rebaixamento de consciência, etc, etc, miocardiopatia. Então, esse é o tripé da fisiopatologia do paciente com sepse, né? Então, como a gente ainda chama sepse, né? Sepse, ela é definida como infecção, tá? Presumida ou confirmada, seja por bactéria, vírus, protozoário ou fungo, capaz de gerar disfunção orgânica que varie 2 ou mais pontos, tá, no score do SOFA em relação ao basal. O paciente que é neuropata, sequelado, por exemplo, não vou usar o Glasgow para considerar. O paciente que é renal crônico e já tem de base uma creatinina de 3, de 4, não vou considerar. É disfunção orgânica nova, tá? E choque séptico? O que é choque séptico? É o paciente que tem sepse, tá? E tem hipotensão com necessidade de manter uma pressão, de vasopressor para manter uma pressão média acima de 65 e lactato aumentado na ausência de hipovolemia. Se tiver hipovolêmico, não vale. Então, o choque séptico é o paciente que você ressuscitou volemicamente, expandiu ele bem, e ainda assim ele precisa de nora e lactato aumentado. Não adianta ter só um, tem que ter os dois para considerar choque séptico. Por que é importante essa distinção? Porque no Big Data que foi realizado no estudo do sepsis, né, para a mudança para o SOFA 2016, foi identificado que a combinação desses dois fatores é o que disparou a perspectiva prognóstico, né, para a mortalidade, para o aumento de mortalidade naquela população que foi estudada, de centenas de pacientes, tá? Na prática, pessoal, a gente sai de uma mortalidade estimada entre 30% a 50% aqui no Brasil para uma mortalidade em torno de 80% quando vai para choque séptico. Então, se eu perguntar para vocês, qual é o grande objetivo do tratamento do infarto agudo do miocárdio? Com supra. É o quê? Abrir a artéria. Concordam? Trombolizar ou fazer angioplastia. Qual é o grande objetivo do protocolo gerenciário de AVC? Abrir o quê? Artéria, né? Evitar que o paciente fique com sequela neurológica a longo prazo. E na sepse, qual é o meu grande objetivo do protocolo? Enquanto que a minha preocupação no AVC e no infarto é o desespero para abrir a artéria rápido, para evitar lesão a longo prazo, na sepse, qual é o meu objetivo? Evitar que evolua para choque séptico. Então, o meu grande objetivo, o meu abrir a artéria na sepse, é evitar que ele evolua para choque séptico. Porque se ele evoluir para choque séptico na minha mão, eu vou estar lidando com uma mortalidade estimada de 30 que vai para 80, a depender do serviço. Eu vou perder o paciente, tá? Muito provavelmente. Então, esse é o grande objetivo. Então, nós já vimos que a sepse é uma infecção suspeita ou confirmada, que gera uma variação maior ou igual a 2 pontos no SOFA de disfunção orgânica, e choque séptico é quando eu tenho sepse com lactato aumentado e necessidade de noradrenalina, normalmente vasopressor. A abordagem ela tem que ser agressiva com o controle do foco, né? Se a gente levar em consideração o impacto da imunologia do hospedeiro, né, do paciente, ela é múltipla. E a gente precisa entender que existe uma curva, né, que é muito variável e que depende muito das características genofenotípicas e epigenéticas de cada um, que é como o nosso sistema imunológico se adapta, tanto do ponto de vista pró-inflamatório quanto do ponto de vista anti-inflamatório, tá? Que a gente chama de CARS. Hoje a gente entende que a sepse, assim como outras patologias, ela se apresenta de forma heterogênea. Então, assim como a gente sabe que existe SARA, né? Tipo A, tipo B, padrão H, padrão L, padrão F, a gente entende que a sepse também tem padrões de resposta à terapia, que variam de acordo com grupos específicos, tá? E essa heterogeneidade, ela potencializa pesquisas no futuro para que a gente possa personalizar e entregar uma medicina de precisão para esses pacientes, né? E isso nós
tivemos muita oportunidade de vivenciar durante o Covid, né? E hoje a gente entende esses perfis que são muito bem definidos. Quem trabalha já com terapia intensiva sabe. Tem aquele paciente que rapidamente chega séptico e morre, tá? E surpreendentemente no Covid a gente aprendeu que esse paciente costuma ser o obeso diabético, pacientes com estado pró-inflamatório maior, aquele paciente jovem que rapidamente se recupera, né? Se trata com 48, 72 horas, ele está ótimo, brilhando, e nosso grande desafio hoje na terapia intensiva, o paciente fica cronicamente crítico. É aquele idoso com comorbidade que interna, faz choque séptico grave, você passa Swan-Ganz, estabiliza, ele sai, com uns 10 dias sai do ventilador, com 3 dias ele faz uma pneumonia, faz sepse e morre. Ou fica semanas com noradrenalina, 1 ml hora, dobutamina, 1 ml hora, você não consegue tirar do vasopressor, fica dialisando de forma contínua, não sai da diálise, não sai do ventilador, com sequelas até que ele faça uma infecção secundária e acaba evoluindo a óbito, né? Isso tem sido estudado, esse aspecto genofenotípico, né, e epigenético. Acredito que nos próximos 5 a 10 anos muita coisa vai mudar do ponto de vista de tratamento, né? É aquilo que a gente pensava, por exemplo, do paciente oncológico, né? A gente achava que o paciente com câncer tinha muito mais risco de morrer dentro da UTI do que outros pacientes. E isso não é tão verdade assim, ainda mais com a mudança, né, do eixo de tratamento que a gente vem vendo na oncologia nos últimos anos, tá? É muito importante entender que a imunossupressão, e esse artigo é extremamente interessante, para quem não leu ainda, sugiro a leitura, ele explica, né, como diferentes tipos de imunossupressão impactam de forma diferente no nosso organismo, predispõe a formas diferentes de infecção. Imunossupressão, pessoal, não é tudo a mesma coisa, tá? Existe imunossupressão de corticoide, existe imunossupressão que a gente vê, né? Focada em células T, focada em células B, focadas em macrófagos e neutrófilos. E cada tipo de medicação dessa, de estratégia terapêutica para alguma doença, implica em um tipo de imunossupressão que implica em um perfil completamente diferente, né, de agente etiológico, tá? O paciente com problema de linfócito T é a cara do HIV. Você sabe quais são as infecções oportunistas que você vai encontrar. Não são as mesmas infecções oportunistas que eu vejo, por exemplo, no paciente usando rituximab, que eu vejo no paciente usando corticóide para lúpus, que eu vejo no paciente usando metotrexate, usando azatioprina. Completamente diferentes. São agentes caracteristicamente diferentes. Então, para quem não leu esse artigo, eu super recomendo. Ele ajuda bastante a fazer essa distinção e ele faz uma excelente correlação radiológica, né, com os principais achados radiológicos que a gente deve encontrar com determinados tipos de padrão de agente, né, de grupos de agentes microbianos aí que podem nos atingir nos diferentes graus de imunossupressão. A Covid foi um capítulo à parte na nossa vida, né? Felizmente foi debelada, né, com a imunidade natural e a imunidade artificial da vacina, tá? Mas muito aprendizado veio daquele momento difícil e hoje a gente consegue ter um entendimento melhor da fisiopatologia, do poder, né, do impacto de determinados vírus na cadeia de saúde, né? A gente entendeu melhor o conceito de tempestade de citocina, por exemplo, né? O uso de medicações como tocilizumab e outros tipos de controle, né, de imunoterapia. Falando ainda em sepse, a gente hoje trouxe o NIOS, né, modificado já e adaptado para a versão em português. O NIOS é um score que já era muito conhecido da enfermagem, tá? O MIOS e o NIOS, e que a gente está agora trazendo à tona, né, com a mudança no Surviving agora de 2016, da semana passada, né? Então, a equipe de enfermagem já fazia isso aqui brilhantemente, na enfermaria, na UTI. Como? Entendendo qual paciente do plantão dela tinha maior risco de complicar, de ter uma parada cardíaca na enfermaria, de ter indicação de UTI, para acionamento precoce da equipe médica, é o que a gente chama hoje de times de resposta rápida. Tá? Esse não era uma escala muito bem conhecida do time médico, por exemplo, o MIOS e o NIOS. A equipe médica dominava mais
sofra o que sofra. E qual foi o objetivo? Integrar, trazer mais gente para o cuidado, entendendo que o diagnóstico de sepse, tá, a suspeita de sepse, ela não deve vir do médico exclusivamente. Ela deve vir de qualquer profissional de saúde que suspeite de sepse. É o médico, é o enfermeiro, é o fisioterapeuta, é o profissional que estiver na beira do leito no cuidado, que tem que estar capacitado e treinado para reconhecer precocemente a sepse, para acionar a cadeia de ajuda. Tá? Esse é o entendimento desse novo conceito aqui do NIOS e do MIOS, né? E da CIS. Várias outras formas de entendimento, né? Por exemplo, as NETs e de outras fisiopatologias da sepse, sobretudo viral, né? São muito características e a gente adquiriu esse conhecimento, né? E estamos aqui guardando para o futuro, né? Não sabemos quando vai vir a próxima, mas sabemos que vai vir, né? Não sabemos se é Covid, se é outro tipo de vírus, mas a humanidade é assolada de forma esporádica por vírus e cabe a nós nos prepararmos da melhor forma possível para sobreviver a ela, né? Hoje, o que a gente trouxe de conhecimento novo, né, do novo guideline do Surviving Sepsis Campaign que saiu agora esse mês, tá? Ele trouxe um conceito interessante. Ele trouxe o conceito de sepse, provável sepse, né, possível sepse e sepse não provável, né? Então, o que é sepse confirmada? É aquela sepse que foi confirmada com base na história clínica, no exame físico, em alguns testes diagnósticos de apoio, e é o diagnóstico mais provável. O que é provável sepse? É quando eu tenho alta suspeição para sepse, tá? E ela é basicamente diagnosticada com história clínica, exame físico, e uma outra alternativa é menos provável. Possível sepse é quando eu tenho moderada suspeita para sepse. E sepse não provável é quando eu tenho baixa suspeita para sepse. Achei confuso. E eu acho que no pronto-socorro isso pode induzir algum tipo de confusão, né? Então, vamos ver como é que o carro vai andar, mas eu hoje ainda penso 880. É sepse? Não é sepse. Atira primeiro, pergunta depois, tá? Em sepse. Com o carro andando, a gente vai ver como esse guideline vai se desdobrar, se vão aparecer correções, cartas amorosas, né, ou não aos editores, a gente vai ver como as coisas vão se desdobrando aí, tá? Mas hoje eu ainda penso 880. Pensou em sepse, bando da primeira hora, tá? Vamos ver os próximos capítulos. Hoje, o que a gente trouxe de novo também, do novo guideline? O sistema de resposta rápida, né? O código sepse. Tá? Então, quando a gente tem uma equipe treinada, às vezes essa suspeita ela passa no huddle, né? No safety huddle ali da beira do leito, né? Que envolve médico, enfermeiro, farmacêutico, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, e a gente consegue deliberar dali uma ação com foco em melhoria de qualidade, a linha de cuidado. Então, hoje a gente pensa em sepsis não só antibiótico, é diagnóstico precoce, tratamento precoce, controle do foco, né? Cuidado e suporte ao paciente e à família e os cuidados no pós-UTI, que a gente chama de PICS, né? Paciente com síndrome de cuidados pós-intensivos, que pode se manifestar das mais diversas formas. Então, é uma linha de cuidado da entrada do paciente no hospital até a saída dele para casa, tá bom? Como que a gente devolve ele para a sociedade? E cada vez mais a gente deixa de se preocupar só com a mortalidade, taxa de mortalidade, a gente começa a se preocupar com eficiência. Beleza, meu paciente sobreviveu, mas quanto tempo eu queimei de UTI para produzir aquele paciente bem, dar aquela alta? Quantos dias? 10 dias? Será que eu não conseguiria ter dado alta com 6 se eu tivesse feito o protocolo a tempo? E aí, para um outro parâmetro agora, de não só de eficiência operacional e financeira, do ponto de vista de qualidade de vida. Beleza, meu paciente sobreviveu, eu consegui dar alta dele para a enfermaria com 6 dias, fiz o protocolo top, mas ele saiu desnutrido, perdeu 10 quilos na internação e não está falando nem andando sozinho. Como é que eu posso fazer para evitar que esse paciente saia da UTI sarcopênico, com a fisioterapia, com a nutrição, com a enfermagem, sem lesão por pressão, sem úlcera de córnea, não dependente da ventilação mecânica, sem
transtorno de estresse pós-traumático, sem delírio, sem depressão. Então, essas são as perguntas que a gente tem feito hoje na terapia intensiva. Não é só mais a alta, a mortalidade, não é só mais quanto tempo, quanto recurso eu gastei, mas em como eu devolvo esse paciente para a sociedade. E para isso, a identificação precoce da sepsis é fundamental. E para suspeitar, eu tenho que ter um alto grau de suspeição clínica, seja o que for agora. É Kixova que você está mais treinado? É Mills? É CIRS? É NILS? Tá? A ressuscitação continua sendo agressiva, tá? Com foco na primeira dose de antibiótico, estabilização clínica, e o controle do foco também é importante. Não existe aquela história de controla que eu opero amanhã. Vou te dar 6 horas para dar uma organizada na casa, fazer um antibiótico, expandir, botar uma nora, pegar um acesso, compensar na ventilação, corrigir algum eletrólito, transfundir, 6 horas depois bater na porta do centro cirúrgico para tirar o foco. Tirar a vesícula, tirar o apêndice, tirar, enfim, o abscesso que tiver que ser drenado. Se não houver remoção do foco, não há reversão das disfunções orgânicas. Isso é muito bem estabelecido na literatura, tá? Hoje, como é que a gente enxerga o paciente com sepsis na UTI? No Brasil, 1/3 dos nossos leitos são sepsis. Tá? Então, se eu tenho 100 leitos de UTI, 30 deles são com pacientes sépticos. São 30 leitos que eu não recebo AVC, que vai ficar sequelado, que eu não recebo infarto, que vai ficar com sequelas também do ponto de vista hemodinâmico. Na provada sepsis, eu já inicio o tratamento? Vamos chegar lá. Tá? É o paciente oncológico que tem a cirurgia dele adiada, de remoção do câncer, porque não tem leito disponível. Então, é uma doença com altíssimo impacto. E no Brasil, a gente está muito mal ainda do ponto de vista de tratamento. Tá? A nossa mortalidade, né, por exemplo, que saiu no spread, né, 55%. É maior do que muitos países da África subsaariana, por exemplo. E onde vocês acham que é o problema do Brasil? Diagnóstico. Identificação precoce. A nossa equipe acerta tudo de bando da primeira hora, mas falha em reconhecer precocemente sinais de sepse. É aquele paciente da enfermaria que está um pouco sonolento, dispneico, aí você bota um catetezinho de O2, aí no meio do plantão a pressão está baixa, abre um soro, aí faz uma febre depois, aí você muda o antibiótico e pede cultura. Você vai fazendo o tratamento fracionado e não percebe que era uma sepse. Esse paciente deteriora a disfunção orgânica e na noite ele vai para a UTI já com múltiplas disfunções orgânicas em curso. Tá? Se a gente levar em consideração, né, os marcadores inflamatórios para diagnóstico e acompanhamento, não existe um melhor do que o outro do ponto de vista prático. Né? Assim, quando você vai para a evidência, a briga ali entre leucometria, PCR, procalcitonina, a gente não tem como defender só um. No final das contas, a gente precisa de bom senso e correlacionar a maior quantidade de evidência que a gente tiver. É usar leucometria, PCR, a Procal se tiver à mão, aliar a parâmetros clínicos como febre, disfunção orgânica, para a gente acompanhar. O que a gente costuma ver muito na prática? A queda dos marcadores inflamatórios e a cessação da febre, queda da droga vasoativa, são indicadores de melhora. Se eu recebo um paciente com 100 de procalcitonina e amanhã ele está com 20, costuma ser associado a uma melhora importante. Se eu recebo ele com 20 e amanhã com 100, costuma ser uma piora importante. O paciente que vai subir para a UTI com 10 de procal, costuma ser um paciente X. O que sobe com 100 de procal, eu consigo já visualizar ele subindo com 2 acessos central, norodobuta, vaso, corticoide, Swan-Ganz. Então, isso ajuda, né? São várias as formas que você pode usar, tanto para ajudar no diagnóstico, quanto para ajudar no prognóstico e no controle clínico, né? Então, a gente não tem como defender, de fato, um sobre o outro de forma isolada. Esse era o bando de 2018, que foi atualizado em 2021, né? E ainda é bastante atual. Qual é o bando da sepsis ali da primeira hora? Coletar culturas, tá? O que é coletar culturas?
2 pares de hemocultura de sítios diferentes, urocultura, cultura de secreção traqueal ou, né, escarro se o paciente tiver condições, né, avaliando com parcimônia, né, e afastando colonização ou contaminação. E se tiver usando, se tiver alguma lesão cutânea, coletar da lesão, do abscesso, etc. Tá? Então, bando na primeira hora, coletar cultura, antibiótico na primeira hora, tá? E dosar o lactato. Se o paciente chegar chocado, hipotenso, com uma média menor que 65, ou lactato aumentado, expansão volêmica, hoje 30 ml por quilo de cristalóide, tá? Salvo algumas particularidades. Esse é o bando da primeira hora. Qual é a tríade, então, na primeira hora, pessoal? Coletar culturas, antibiótico na primeira hora, dosar o lactato. Se lactato aumentado ou hipotensão, 30 ml por quilo de cristalóide, salvo contraindicação. Esse é um estudo muito famoso, já antigo, publicado no New England, né? Que correlaciona o atraso para a administração do antibiótico com o aumento progressivo de mortalidade, tá? E hoje, como é que a gente enxerga isso? Como é que a gente entende, dentro desses novos conceitos do último guideline, a sepse, né? A gente entende da seguinte forma, tá? Pelo menos a equipe que fez o guideline. Ele classifica se a sepse é confirmada ou provável ou se ela é só suspeita ali, possível, né? E correlaciona se tem choque ou não. O que o guideline novo diz? Tá? Com recomendação forte. Se o paciente tem sepse definida ou provável ali, tá? E está sem choque, eu administro o antibiótico de imediato, né? Idealmente ali dentro da primeira hora, tá? Com choque. Se não tem choque, eu vou administrar o antibiótico só para quando eu tenho sepse confirmada. Se é só suspeita, fraca, eu posso entregar em até 3 horas. Então, em resumo, para eles, né? Sepse confirmada ou possível, com choque antibiótico na primeira hora. Sepse fracamente suspeita, sem choque, em até 3 horas. Achei confuso. Imaginem aí, vocês de plantão, 3 horas da manhã, paciente olhando assim, rapaz, isso aqui é sepse possível, provável ou confirmada? Complicado, né? Então, isso aqui é a nova recomendação. Eu continuarei sendo 880. Sepse é sepse, acabou. Bando da primeira hora e acabou. Eu acho que é o melhor cuidado que eu posso prestar para o paciente, tá? Mas essa é a recomendação do guideline que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Para mim, sepse é sepse. Dentro do manejo, né, a gente entendeu pela primeira vez ali com o Dr. Emmanuel Rivers, tá bom? Em 2001, também um estudo publicado no New England. Ele estruturou, tá, o tratamento da sepse de forma organizada e sistemática. Pensando primeiro em estabilizar volume, ele usou PVC para guiar volume. Hoje a gente sabe que não rola, né? Os métodos estáticos estão fora. Ele pensou em otimizar perfusão com PAM, que a gente tem fácil, e extração de oxigênio com saturação venosa central, que a gente também tem fácil, né? Outros estudos grandes vieram depois, o PROCESS, o ARISE, o PROMISE, né? E não conseguiram documentar essa melhora absurda de mortalidade. O problema é que depende de quem está executando, né? Se é uma equipe experiente ou não, se vale a pena seguir um bando rigidamente ou não, mas depende da qualidade que você tem na sua equipe. No final das contas, o que você quer é entregar oxigênio de forma confortável para o seu consumo. É evitar o desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio, né? Usando a equação da vida, que foge um pouco do objetivo dessa aula, tá? Dentro desse novo conceito, do novo guideline, o que ele traz para a gente? Não mais 20 ml por quilo, 30 ml por quilo de peso, tá? De acordo com a necessidade do paciente. Aquele paciente que eu dosei lactato e veio alto ou que chegou hipotenso, 30 ml por quilo de cristalóide. Quanto tempo? Em até 3 horas, tá?
Ponto importante, isso aqui eu achei super bacana. No paciente com IMC alto, obeso, IMC maior do que 30, não fazer por peso atual, fazer por peso ajustado. Ok? Tranquilo? Isso aqui é importante. O paciente tem 120 quilos, não usar peso atual, usar peso ajustado. Beleza? E a definição entre estratégia liberal e restritiva varia nas características do paciente, né? Para avaliar isso, a gente tem várias formas de avaliar a predição de resposta a volume, né? Hoje é o que a gente chama de fluido responsividade, fluido tolerância, por exemplo, etc. Tá? O que a gente chama de fluido responsividade? É saber, de forma preditiva, se fazer volume para aquele paciente, ou seja, aumentar a pré-carga daquele paciente, vai corresponder a um aumento de débito cardíaco. Beleza? Quais são as formas que eu tenho de prever isso, de predizer isso? Várias, dando preferência para as formas dinâmicas de avaliação. As mais simples, né? Variação de pressão de pulso, variação de volume sistólico, né? Colapsibilidade de veia cava superior e inferior, passive leg raising com alguma forma de mensuração contínua de débito cardíaco, né? O teste de oclusão expiratória final, mini fluid challenge, que é o conceito mais recente, né? Ou o bolus convencional. Cada um deles tem um ponto de corte diferente, uma metodologia diferente, né? No final das contas, a gente vai levar em consideração a fisiologia. Frank Starling. É entender, Álvaro, se eu tenho meu paciente na fase de platô ou na fase ascendente da curva. Se esse paciente está na fase ascendente, Frank Starling, o aumento da pré-carga aumenta o grau de estiramento das fibras, que vai aumentar a força de contração. Se esse paciente já se encontra na fase de platô da curva de Frank Starling, fazer volume vai ser deletério, não vai aumentar o débito cardíaco dele, consequentemente não vai aumentar a DO2 do paciente. Relembro mais uma vez os principais pontos de corte aqui, de cada método de avaliação de fluido responsividade, mas é importante ter em mente que eles têm alguns pré-requisitos, pelo menos alguns deles. Quais as perguntas que vocês, intensivistas, vão fazer e vão receber na prova, por exemplo, né? Durante a avaliação de um paciente ou quando vocês forem fazer prova de título, prova de especialidade? Vocês precisam saber, tá, que para a maioria dos métodos de avaliação de fluido responsividade, eu preciso ter alguns pré-requisitos. A ausência de arritmia, a ausência de drive ali de ventilação espontânea e um volume corrente, né, pelo menos ali 8 a 10 ml de peso predito pela altura, tá? ml por quilo de peso predito. Se esse paciente preencher esses 3 requisitos, aí eu posso usar tudo. Variação de pressão de pulso, colapsibilidade, passive leg raise com débito cardíaco contínuo, teste de oclusão, mini fluid challenge. Qual é a percentual de pacientes hoje que vocês têm na UTI que estão ventilando com 10 ml por quilo, não protetivo, curarizado e sem arritmia? Complicado, né? A rigor, nessas situações, vocês podem usar, por exemplo, o teste de oclusão expiratória final, o mini fluid challenge ou o passive leg raise com alguma forma de mensuração de débito cardíaco. Pode ser VTI, pode ser Swan-Ganz, pode ser volume VIL, por exemplo, tá? O mini fluid challenge é um conceito interessante que fala sobre pressão de perfusão sistêmica, pressão média de perfusão sistêmica. Vocês vão encontrar isso no livro de hemodinâmica do Van Sant, tá? Um livro pequenininho, vale a pena ler. Principalmente ali os primeiros 10 capítulos, tá? E ele explica o que seria a pressão média de perfusão sistêmica e o que seria o mini fluid challenge. Basicamente, 4 ml por quilo de peso predito pela altura, tá, seriam suficientes para estressar a pressão média de perfusão sistêmica desse paciente, aumentando a pré-carga desse paciente. Tá? Vale a pena vocês aprofundarem esse conceito depois. Do guideline novo, agora de 2026, o que eles trazem para a gente? Eles trazem que monitorar esse paciente é importante, tá?
Mas o que ele incorporou aqui ali no lactato? Tempo de enchimento capilar. Ou seja, exame físico. Foi oficialmente incorporado, tá? Oficialmente incorporado. Então, não só das áreas do lactato, mas exame físico. Muito inspirado em qual grande estudo? Andrômeda. Tá? O Andrômeda, do Dr. Hernandes, lá do Chile. Fluido. Idealmente a expansão daqueles 30 ml por quilo de cristalóide nas primeiras 3 horas, dando preferência para a solução que? Balanceada. O que é a solução balanceada? Soro fisiológico, ringue simples, ringue lactato, plasma light. Tá? Lembrando que balanceada exclui o fisiológico, porque ele não tem uma composição plasmática semelhante, tá? Mas é cristalóide. Então, cristalóide é tudo isso, balanceado exclui o soro fisiológico, né? Pelo risco de acidose hiperclorêmica. Droga vasoativa. Continua sendo a primeira opção de vasopressor, tá? Lembrando que os vasopressores devem ser iniciados oficialmente por via periférica, se houver algum atraso no CVC. Ponto importante. Quanto tempo, Álvaro? A gente espera 30 minutos. Então a gente não espera 3 horas o soro entrando para ver se a pressão melhora para começar a nora. Não. Você pega 2 acessos calibrosos periféricos, começou a correr soro, deu 30 minutos, ele continua hipotenso, com uma PAM abaixo de 65, já começa a nora periférica. O acesso tem que ser exclusivo, anticubital calibroso não pode ser na mão. Você tem até 4 horas para pegar um acesso central. Então dá tempo de você estabilizar, compensar o paciente, pegar um CVC com calma, chamar alguém mais experiente se for o caso. Tá? Outro ponto de mudança é a PAM. Pacientes idosos acima de 65 anos, eles reduziram o ponto de corte de 65 para 60. Essa foi uma outra grande mudança do ponto de vista hemodinâmico. O idoso tolerar uma hipotensão mais permissiva. Tá? Eu humildemente discordo. Tá? Mas isso é uma coisa minha. Eu entendo que minha visão. Tá? Humilde visão. Os pacientes idosos costumam ter qual comorbidade associada? Hipertensão. Eles normalmente estão adaptados a funcionar com um ponto de corte maior. Então, a autorregulação vascular deles é diferente. Tolerar um ponto de corte mais baixo pode perpetuar a disfunção orgânica. Mas isso é uma opinião minha, tá? Com o tempo, a gente vai ver se isso, de fato, tem impacto positivo, neutro ou negativo no desfecho dos pacientes, tá? Com certeza vão produzir estudos randomizados, levando em consideração essa nova recomendação. A gente vai conseguir tirar conclusões melhores, tá? Por enquanto, eu vou seguir mesmo a minha cabeça. Em relação à hipotensão, como eu falei, acoplar ao lactato, exame físico, né? Lembrar da hidrocortisona, tá bom? Sobretudo naqueles pacientes com dose de nora acima de 0,25 micrograma por quilo por minuto. Lembrar precocemente da vasopressina nos pacientes com dose acima de 0,5 micrograma por quilo por minuto, que é o que caracteriza o choque séptico refratário, né? E eles trouxeram de forma mais formal o uso da adrenalina, tá? Se a dose de nora está subindo. Isso é um ponto importante, tá? Considerar mais precocemente a adrenalina, tá? E a dobutamina, se tiver disfunção cardíaca presente, tá? Miocardiopatia do paciente séptico, por exemplo. Por exemplo, você está usando nora. Chegou em 0,25, botou hidrocortisona. Chegou em 0,5. A rigor, você ia ter que botar vaso. Mas é um paciente com uma baita miocardiopatia do paciente séptico e está com uma fração de 30%. Ao invés de botar vaso, tu já bota a adrena, que tem um efeito vasoconstrictor potente e também beta potente, tá? Inotrópico potente. Entraria no paciente, por exemplo, que tem disfunção cardíaca associada de forma isolada. Aquele paciente que está com 0,2 de nora, não tem indicação de vaso, por exemplo, mas tem uma fração de ejeção baixa, delta CO2 mais alto, você precisa aumentar fluxo, aumentar débito. Tá? Eu não gosto de adrenalina.
Também é uma coisa minha. Quem já usou adrenalina contínua sabe como você encontra o paciente no outro dia, né? Então, uma coisa minha. O passive leg raising, né, pessoal? Ele é considerado uma das formas mais confiáveis para a estimativa de fluido responsividade, tá? Não é fluido tolerância. Ele precisa ser feito com o paciente, né, nessa modalidade, a 45 graus, com alguma forma de mensuração contínua de débito cardíaco, tá? Não é tão fácil de fazer na prática clínica, né? Não é tão factível. A gente costuma usar, sobretudo no manejo de via aérea, o Shock Index, né? De preferência modificado, que tem uma melhor correlação na literatura, tá bom? Já foi questão de prova nossa, no ano que eu fiz caiu essa questão, tá? E o nosso ponto de corte é 1,3, levando em consideração a frequência cardíaca e a pressão arterial média do paciente, tá? E qual o problema? Por que tanta preocupação em não fazer volume demais, de fazer guiado por métodos dinâmicos de fluido da responsividade? Porque volume demais mata. Tá? O acúmulo de fluidos é um preditor independente de aumento de mortalidade, com disfunção hepática, renal, gastrointestinal, cardiovascular, respiratória e etc. Esse artigo é extremamente interessante. Ele traz esse conceito, né, do Rose, né, de entender a fase de ressuscitação, otimização, de ressuscitação, né, após estabilização, com parâmetros muito objetivos, né, daquilo que a gente pode encontrar em cada fase aqui do paciente. Então é bem interessante para quem quer, de forma objetiva, entender como classificar o paciente em cada fase. Tá? E o que a gente tem de novidade, por exemplo? Se a gente comparar, né, isso aqui ó, de 2014 do New England, pressão alta versus baixa, né, no paciente com choque séptico. Foi comparado aqui na época, né? Uma pressão média de 80 comparado com uma de 65 a 70, tá? Com o paciente com choque séptico. Olhando essa curva aqui de Kaplan-Meier, né? O que vocês acham? Mudou? O P não foi menor do que 0,05, tá? Então hoje, o que a gente fala? O padrão-alvo, né? O padrão ouro ainda é o 65 para a maioria dos pacientes, mas eles estão considerando para idosos, né? Um ponto mais baixo, de 60, nos pacientes que não são hipertensos ali, etc. Acho confuso para você tomar essa decisão ali no pronto-socorro, tá? E reforçaram a questão do início precoce de vasopressor periférico, não esperando ou não atrasando a compensação hemodinâmica pela espera de um central, por exemplo, tá? Esse outro artigo, né, fala da vasopressina e da nora. Isso é algo já bem conhecido há bastante tempo, né? Já é bem incorporado. E o clínico do lactato também. A gente sabe que o paciente que o lactato não cai, morre mais do que aquele que não normaliza e cai. Assim como eu também consigo imaginar o paciente que chega com lactato de 2 e eu consigo imaginar um paciente que chega com lactato de 12 milimol, né? Então, é tanto prognóstico quanto também serve para controle terapêutico, né, para acompanhamento. Lembrando, pessoal, que existem 4 causas de aumento de lactato, né? Qual é a principal causa de hiperlactatemia? Aumento da via glicolítica. Estresse, adrenalina em bomba, corticoide. Qual a segunda maior causa? Metabolismo anaeróbio, que é o choque, né? O desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio. Você desvia ali a piruvato desidrogenase para lactato desidrogenase. Outras causas, insuficiência hepática pela depuração do clínice, né? E mais raramente ali deficiência de tiamina, que é o cofator da piruvato desidrogenase, sobretudo no paciente alcoolista, né? Etilista crônico. O Satiro não está aqui hoje, né? E também do paciente idoso desnutrido. Tá? Aqui algumas metas terapêuticas novas, antigas e já em desuso, né, que a gente usava para avaliar, né, a resposta terapêutica ali da sepse. Quem já viu isso aqui? Péssimo prognóstico, né? O Motley Score. Se você consegue jogar o paciente no plantão do 5 para o 2, salvou.
Se o paciente, você chega no plantão e está em estágio 5, você começa volume, dobuta, estabiliza a pressão e não melhora nada, provavelmente ele não vira o plantão, né? Então, Motley Score, perfusão, é tempo de enchimento capilar. É um marcador de mau prognóstico e também de melhora terapêutica se você conseguir reverter, né? O Andrômeda é um estudo que avaliou isso, né, à época, 2017, se não me engano, publicado ali pelo Dr. Hernandes, né, no JAMA, e trouxe isso muito bem. Esse outro artigo é extremamente interessante, já tem um tempinho, foi publicado no Chest, tá? Já tem alguns anos, acho que foi publicado em 2018, por aí, se não me falha a memória, já tem um tempinho também, parece que foi ontem. Eu lembro que eu estava no R1 para o R2, é o máximo que eu vou me lembrar. E ele já falava de algumas terapias potenciais, né, promissoras para tratamento do choque séptico, né? Quase 10 anos depois, cá estou eu, nada prestou. Então, até hoje, o pessoal fala da angiotensina 2, da terlipressina, se bem que saiu agora, foi contraindicada mesmo no novo guideline. Tiamina, ainda estão batendo cabeça. Vitamina C, já não estão mais batendo cabeça. Azul de metileno, até hoje, ainda batendo cabeça, né? Ainda tem gente que... isso aqui é tipo torcida do Flamengo e Vasco, isso aqui. Há quem goste e há quem não goste. E eu acho que na próxima década, em 2038, eu vou voltar aqui, ainda vão estar batendo cabeça no azul de metileno, tá? O que a gente tem de evidência concreta é a hidrocortisona mesmo. Até hoje foi o que de fato se firmou de lá para cá. E é muito importante a gente entender essa curva, né, de progressão da DL2 e VL2 e lembrar que ela é lida de trás para frente. Então, na verdade, da frente para trás. A gente precisa entender que existe essa zona de dependência do O2, né? Se a gente não fizer nada, não reconhecer precocemente o choque, a oferta vai reduzindo, mas o consumo se mantém às custas do aumento da extração de oxigênio e da queda da saturação venosa central. Quando chega no ponto crítico de DO2, ou seja, qualquer redução da oferta promove uma redução do consumo. E é aqui que a gente começa a morrer. Quando o nosso consumo é inferior para a nossa demanda, né, metabólica, e a gente começa a executar metabolismo anaeróbio. É aí que o lactato começa a subir. E o grande fino que eu falo para os residentes é justamente esse. É pegar os swangães, botar na canetinha, calcular DO2, VO2, ajustar, até que você consiga atingir de DO2 3 a 5 vezes a VO2. Ou seja, a partir do momento que eu aumento a DO2, eu não tenho aumento da VO2. Ali é o ponto crítico. Ali é quando, de fato, eu conseguir a estabilização hemodinâmica do meu paciente, tá? Como eu falei, várias terapias são propostas, né, desde a fase precoce até a fase refratária do choque. Esse artigo é bem interessante, que eu fui citado anteriormente. E a gente traz hoje alguns conceitos mais novos, por exemplo, do choque microcirculatório, do entendimento da circulação em níveis, né, macrohemodinâmica, microhemodinâmica, né, e extração mitocondrial. A gente entende a microcirculação como toda a rede de vasos, né, de microvasos com diâmetro menor do que 20 picômetros, né, micrômetros de diâmetro. E isso envolve capilar arterial, venoso e linfático. Pode perguntar. Era 20, foi para 30. Agora está 30. Agora fechou em 30. O pêndulo, 30, aí 20, aí agora estamos de novo nos 30, com a consideração de que no obeso, com o aumento da doença metabólica e da obesidade no mundo, IMC acima de 30, a gente não vai usar peso atual, a gente vai usar peso ideal, para os 30 ml por quilo, tá? Basicamente, pessoal, o choque microcirculatório é aquele paciente que você fez volume, já não é mais fluido responsivo, estava hipotenso, você botou nora, melhorou a pressão dele, botou vasopressina, botou hidrocortisona, compensou a pressão, ele está euvolêmico, pressão 70 de média, mas está desse jeitinho aqui na UTI. Necrose tubular aguda, urina parecendo guaraná, pezinho preto, tempo de enchimento capilar ruim, Motley score. Isso é choque microcirculatório. O paciente está com a circulação periférica fechada. Como é que eu faço para abrir isso? Dobuta. A dobutamina, além do efeito inotrópico, vai aumentar o débito cardíaco, o fluxo, né,
aumentando a oferta de oxigênio para os tecidos, ela também tem um efeito vasodilatador periférico, um dos receptores beta. Então, ela ajuda a abrir a microcirculação, a melhorar a perfusão periférica, tá? Qual a mensagem? Iniciem precocemente. Tá? Não espere um paciente ficar aqui, com o pezinho desse jeito, todo esquemiado, com o rim queimado. Iniciem precocemente, tá? E qual é o gatilho para iniciar a dobuta precoce? É o paciente que já está euvolêmico, ou seja, ele não é mais fluido responsivo na minha avaliação que eu escolhi. Ele está com uma pressão de perfusão sistêmica boa, uma PAM acima de 65 ou 60 agora para o idoso, né? Não hipertenso, mas eu vou continuar usando 65, né? E ainda assim, ele continua com delta CO2 largo, um delta CO2 maior do que 6, por exemplo, tá? Com uma baixa, uma extração de oxigênio ruim. Eu vou aumentar o débito dele, dobutamina. Basicamente, pessoal, o manejo hemodinâmico é isso daqui. A primeira coisa é estabilizar a volemia. Lembrar da ressuscitação precoce, guiada por metas, agora 30 ml por quilo de cristalóide, de preferência balanceado, tá? Evitar solução coloidal, então evitar albumina, evitar amido, dextrano, tá? Gelatina. Usando métodos dinâmicos de fluido-responsividade, garantindo descalonamento precoce, tá? Para evitar acúmulo hídrico, tá? Adequação precoce da PAM, lembrar da droga vasoativa precoce, mesmo em via periférica, tá bom? 30 minutos expandindo, não melhorou, começa a noradrenalina periférica. Vocês podem fazer aí, pessoal, 4 mais 246 de glicosado, começar com 5 a 10 ml hora, acesso exclusivo anticubital. Você tem até 4 horas para tirar e passar para uma CVC com mais tranquilidade. Doutora Caroline, pessoal, também parte da Sotima. Seja bem-vinda, doutora Caroline. Chegou em 0,25 micrograma quilo minuto de nora. Associa o quê? Hidrocortisona. Quanto? 200 miligramas dia. 50 miligramas de 6 em 6 horas, tá? Além de ter um efeito anti-inflamatório, ela melhora a expressão dos receptores para catecolaminas. Melhora a percepção, né, ali da noradrenalina nos receptores. Acima de 0,5, pensar em associar vasopressina como efeito poupador, tá? Considerar também a epinefrina. Eu não gosto. Meu paciente já está euvolêmico. Normalizei PAM, botei hidrocortisona se for o caso, vaso. Ainda não está legal. Choque microcirculatório. Dedinho preto, tá? Tempo de enchimento capilar maior do que 3 segundos, urina feia, adequar fluxo. Eu preciso garantir uma saturação venosa central em torno de 70, né? E um delta CO2, né? Uma gasometria pareada acima de 6, né? Menor do que 6, né? Então, nesses pacientes em que eu tenho uma saturação venosa baixa, mesmo já otimizado tudo isso, continua com uma saturação venosa baixa, ou seja, uma alta extração de oxigênio, tá? E um delta CO2 largo, maior do que 6, eu tenho que pensar precocemente em quê? Dobutamina, manejo precoce do choque microcirculatório. Lembrando que paciente com hipotermia, cálcio baixo e acidótico não tem ação adequada dos receptores, tá? Eu preciso ter cálcio normal, temperatura acima de 35 e pH civilizado para conseguir atuar. Então, às vezes o paciente está super chocado, nora subindo, faz tudo, pH de 6,9, temperatura 32, ninguém checou a temperatura do paciente, cálcio 0,7, 0,6, ionizado. Então, tomar cuidado e atenção para esses pontos também, tá? Então, desde 10 anos atrás, né? Eu estou meio nostálgico hoje, mas 10 anos atrás, o que era considerado padrão ouro para o tratamento da sepse? Controle de débito urinário, tá? Evitar seguir um protocolo engessado de forma cega. Já era pensado, né, a preferência dos cristalóides balanceados, uso precoce do antibiótico, noradrenalina como primeira opção, nutrição enteral precoce das primeiras 48 horas, desde que o paciente tenha lactato normal e droga vasoativa em baixa dose. Isso também atua como motor anti-inflamatório para esse paciente.
controle glicêmico adequado, manter ali entre 100 a 180 no paciente de UTI, tá? Evitar a sedação profunda e ventilação protetiva. É o que a gente faz até hoje, né? 10 anos atrás ainda é muito atual. Então, dos pontos principais, isso aqui vocês podem pegar depois com calma, né? Tudo isso já foi citado. Vou poupá-los. Se a gente pensar no futuro, sepse, ressuscitação metabólica ainda vai ser discutido. A questão do pêndulo, eu acredito que ainda vai rodar. Então, vitamina C, tiamina, hidroxicobalamina, ainda vão discutir isso. Genômica, com certeza. Identificar perfis epigenéticos, né, para adequar melhor o tratamento. A sepse, né, em grandes pandemias, né, a sepse viral. E o pós-UTI, como é que a gente devolve esse paciente melhor para a sociedade, com menos sequelas e com uma melhor condição de qualidade de vida, né? Esse foi o resuminho que eu fiz, né, com a inteligência artificial ali, com o notebook, tá? E conseguiu me resumir bem ali dos pontos que eu coloquei para ele, né? Então, o que a gente trouxe de recomendação nova, tá? Isso aqui do novo, não é o da minha cabeça, tá? Discordo de algumas coisas, mas no novo, a volta, né, para CIS e para NIOS, qual a filosofia? Equipe multiprofissional também precisa pensar em sepsis, também precisa reconhecer precoce, e a gente precisa ser mais sensível. Código de sepse, ter os times, assim como eu tenho o código azul, time do infarto, time do AVC, o time da sepse é fundamental também, né? Ter no hospital. Também a triagem pré-hospitalar. Pessoal, antibiótico precoce na ambulância dos pacientes com suspeita de sepse forte, tá? Não esperar chegar no hospital. Então, assim como eu tenho que ter trombolítico numa USA, para trombolizar um AVC, um infarto, eu tenho que ter um antibiótico também para dar no paciente com sepse. Eu perco 1 a 2 horas, às vezes, no trânsito. De terapia antimicrobiana, né, a janela, está sendo discutido ali